Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. A aula de hoje vai ser sobre flip-flop, sendo que o seguinte, o estudo dos flip-flops, em geral na literatura, já começa com essa parte que é um pouco mais difícil de entender, que é a estrutura interna dele. E aí a gente vai ver que tem vários tipos de flip-flop e tal, só que eu acho assim mais difícil de entender. Então eu vou fazer uma forma diferente. Nós vamos primeiro olhar ele na prática, usando o nosso simulador, o Logisim, que estamos usando ele bastante no nosso curso de eletrônica digital, e depois é que nós vamos estudar a estrutura interna dele e os diversos tipos de flip-flop, tá? Então, gente, abrindo o Logisim, vocês vão vir aqui em memória e vão escolher esse primeiro bem aqui, ó. Flip-flop tipo D. Existem vários tipos. Tem o tipo D, tem o tipo T, tem o JK, tem o SR. Vamos estudar cada um deles, tá? Mas primeiro vamos entender o conceito do flip-flop, tá? Ele é a unidade mais básica da memória. Então nós vamos estar utilizando ele para poder fazer memórias que vão ser usadas nos nossos circuitos. Se você pegar o flip-flop tipo D do Logisim, colocar o mouse bem aqui em cima, ó, vai ver aqui, ó, clock. Esse aqui é um dos pinos, tá? Esse aqui, o programador não botou identificação, mas aqui é a entrada. Embaixo aqui vai ter o pino preset e aqui há o clear, tá? Preset, clear. E aqui o enable. E aqui o que ele fala aqui? Aqui é a saída Q do flip-flop. Vamos entender. Esse clock, eu vou colocar uma entrada para a gente poder simular, tá? E bem aqui vai ser o nosso input, vai ser a entrada de dados. Então esse primeiro aqui vai ser o nosso clock. Esse outro aqui vai ser o nosso input, nossa entrada de dados. Eu vou colocar aqui os dois referente ao preset e ao clear. E aqui a nossa saída aqui. Ok? Como é que funciona esse tipo de circuito? Diferente dos circuitos combinacionais, ele é um circuito sequencial, então ele trabalha com clock. No caso, ele não trabalha, vou dizer assim, em tempo real. Ele tem que ter alguém para um sinal para coordenar as ações de todos os circuitos, que é justamente o clock. Esse clock nada mais é do que ó, uma onda quadrada, que ora tem tensão, ora não tem tensão. Então ele é uma onda quadrada. Ora tem tensão, ora não tem tensão. Esse é o sinal do clock. O Logisim, ele também tem um clock. Se a gente vier aqui em conexões, bem aqui, ó, clock. Se eu vier aqui, ó, botar uma saída na saída dele, ó, e eu for bem aqui, ó, frequência de pulso, vou dar em 1 Hz. Clicar aqui, ó, habilitar pulso, pulso habilitado. Observe o que vai acontecer, ó. Ele vai ficar, ó, oscilando de 0 para 1, que é justamente a nossa saída. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. Isso aqui é que faz a coordenação dos circuitos. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar aqui. Eu podia pegar ele e colocar, ó, na saída aqui na entrada do meu sinal de clock. Qual é a desvantagem de fazer assim para estudar? É porque aí isso aqui vai ficar variando tão rápido que a gente não vai saber, apesar de estar numa frequência baixa, entender o que está acontecendo. Então, didaticamente, o que nós vamos fazer? Em vez de colocar um pulso de clock, eu vou colocar uma
uma entrada que eu vou poder estar controlando, certo? Então, outra informação importante sobre o clock. Eu falei que o clock ele coordena os circuitos. Então, ele que vai dizer quando o circuito vai ter que funcionar ou não. E em que momento que ele faz isso? O clock, ó, repara que hora ele está em 0, hora ele está em 1, né? Na hora que ele está do 0 e passa para o 1, aqui a gente chama de borda de subida. Então, o circuito detecta a borda de subida e trabalha. Nesse momento é que o circuito vai pegar e vai ler, ó, opa, passou de 0 para 1, então eu vou trabalhar agora. Nesse outro momento, ó, opa, a borda subida. O nível do clock passou de 0 para 1, então agora é que eu vou trabalhar. Mesma coisa aqui, ó. Tudo isso aqui ele desconsidera. Mas se ele tiver ajustado para a borda de subida, o circuito vai trabalhar nesse momento. Tem uma outra forma de trabalhar que a gente chama de borda de descida. Então ele vai esperar o quê? Ele vai esperar esse momento, ó, quando ela está em 1 e passa para 0. Então, se ele tiver para a borda de descida, ele vai trabalhar aqui, quando o sinal cair. Mesma coisa aqui, ó. Ele estava em 1, passou para 0. Aqui é a borda de descida. Onde é que a gente vê isso aqui? Quando a gente clica aqui no flip-flop, tá bem aqui, ó, gatilho, borda de subida ou borda de descida. E aqui, nível alto, nível baixo. Seria justamente, ele não trabalharia nem nessa parte, nem nessa parte aqui. Ele iria trabalhar, o momento que ele iria ser acionado, seria justamente aqui, ó, ou no nível alto ou no nível baixo. Não seria nem na borda de subida nem na borda de descida, seria ou no nível alto ou no nível baixo. O mais comum é trabalhar na borda de subida. Isso é o mais comum, por isso a gente vai deixar aqui na borda de subida. Mas o que que ele faz? O flip-flop, quando ele detecta a borda de subida, dependendo de como tiver configurado, no caso aqui vai ser a borda de subida, ele pega a entrada, memoriza e coloca aqui na saída aqui. É só isso que ele faz. Então, gente, ó, o flip-flop ele vai pegar o nível lógico que tiver aqui na entrada e fica monitorando. Se ocorrer uma borda de subida no clock, ele vai detectar através do pino clock, vai pegar essa entrada e vai colocar na saída. Se a entrada for 0, a saída vai ser 0. Se a entrada for 1, a saída vai ser 1. A diferença é que ele, ó, esse 0 aqui com a bolinha está representando o que está gravado dentro dele. Isso aqui vai ficar memorizado. Mesmo que se eu não tiver mais nenhuma variação de clock, essa minha entrada pode variar e aqui continua memorizado o 0 ou o 1. Bora ver isso na prática. Vou botar para simular, certo? Preset e clear eu vou explicar depois. O meu clock, ó, aqui está em 0, aqui está em 0. Eu vou fazer uma borda de subida. Vou variar de 0 para 1. Borda de subida. Ele fez o que internamente? Ele pegou esse 0 aqui e colocou internamente aqui, ó. Aqui está em 0. Ele pegou esse 0 e gravou esse 0 e botou aqui na saída. A gente não percebeu nada acontecer porque já estava em 0, né? Mas eu vou botar o nível de clock de novo em 0 e vou trocar aqui para 1. A minha entrada é 1, ó. Mas repara aqui, ó, a minha entrada pode variar, ó, que nada acontece. Por quê? Porque ele só vai trabalhar cadenciado pelo clock. Então só quando o clock subir é que ele vai memorizar. Então a minha entrada está em 1. Meu clock está em 0. Eu vou fazer a borda de subida. Borda de subida. Olha o que ele fez. Pegou a minha entrada que estava em 1 e botou internamente, ó, nível lógico 1. E a saída ficou em 1. Olha o que é interessante. Eu vou descer minha borda de clock. Desci. E esse 1 aqui está memorizado, ó. Eu posso alterar aqui o meu input, que nada acontece aqui. Por quê? Porque ele só vai registrar aqui, colocar internamente o flip-flop, se eu tiver uma borda de subida no clock. Quer ver? Ó? Eu vou botar em 0 agora.
eu vou dar mais um pulso de clock. Subi, desci o clock. Ele memorizou agora o 0 e botou na saída 0. É isso que o flip-flop faz. Ele pega a entrada e memoriza. A partir do quê? Da borda de subida do clock. Ou a borda de descida, ou nível alto, ou nível baixo, depende de como tiver configurado. Certo? Então, ó, e esse preset e esse clear? O preset ele força a saída aqui em 1. Aqui a saída ficou em 1. Ó. Independente do que aconteça aqui, ó, do que eu fique fazendo, se eu botar aqui nível lógico 1, eu posso colocar aqui nível 0 aqui, ó, ele não consegue mudar aqui para 0. Por quê? Porque eu estou forçando, esse preset é forçar a saída para ficar nível lógico 1. Já o clear é o contrário, ele força a saída para ficar nível lógico 0. Eu posso botar nível lógico 1 aqui, ó, tentar colocar ele na memória e não vou conseguir. Por quê? Porque meu clear está em nível lógico 1, então meu clear está ativado, a saída vai ser 0. A saída vai estar limpa, ao contrário do preset, que ele força a saída para nível lógico 1. E esse aqui do centro, que é o enable. Esse enable é só o seguinte, ele faz com que ele desconsidere os pulsos do clock. Por exemplo, o enable, agora ele está nível lógico 0, tá? Então bora ver o seguinte. Vou botar 0 aqui. Olha o que acontece, ó. Quando o enable, se eu botar aqui, ó, quando a gente bota aqui em cima é o que ele fala. Enable, quando estiver em 0, o gatilho do clock, os pulsos do clock não serão efetivos. Então, como ele está em nível lógico 0, ele está bloqueando a entrada dos pulsos de clock. Eu estou tentando, ó, gravar 0 na memória e não vou conseguir. Ó. Não vou conseguir. Por quê? Porque o meu enable está em nível lógico 0. Agora, se eu botar meu enable em nível lógico 1, aí eu consigo gravar. Gravei o 0 agora, porque eu botei nível lógico 1. Ou você deixa o enable nível lógico 1, ou você não coloca nada no enable, certo? Então, isso aqui é a base do flip-flop. Ah, mas eu não estou entendendo assim, onde é que eu posso estar usando isso? Isso aqui é a base da memória, das memórias. Se eu pegar, ó, e fazer, por exemplo, colocar mais, deixar aqui 4 flip-flops, e a entrada do clock eu deixar comum, ó, todos têm o mesmo clock. O clock em todos eles é o mesmo, tá? Mas cada um deles vai ter um input. Então é um número de 4 bits. E aqui as minhas saídas. Se eu colocar para simular, ó, eu não vou botar nem preset, nem clear, nem a habilitação dele, que é o enable. Se eu pegar e botar um número binário aqui, 0, 1, 1, por exemplo, aqui na saída nada vai acontecer. Mas se eu der um pulso de clock, olha o que ele colocou aqui, ó, internamente ele gravou o 0, 1, 1, 0, e aqui na saída 0, 1, 1, 0. Ele pegou o que estava na entrada e colocou na saída, e gravou internamente. Então, ó, se eu não der o pulso de clock, eu posso sair variando aqui a entrada, ó. Botar qualquer coisa, repara que aqui na saída nada acontece. Eu botei tudo 1 aqui na entrada, na saída nada aconteceu. Porque o que está memorizado é 0, 1, 1, 0. Mas se eu der um pulso de clock, todo o 1, 1, 1, 1 fica memorizado e fica na saída. Beleza, gente? Ah, e esse pino bem aqui. Esse pino aqui é basicamente só o seguinte. Ele é só o contrário do que está na saída. É só isso. Bora ver o seguinte. Seria o que a gente chama de Q barrado. Quando o Q está em 1, esse valor de baixo, que é o Q barrado, está em 0. E quando o Q está em 0, esse valor de baixo é 1. Então é o seguinte, ó, por exemplo, agora eu vou botar nível lógico 0. Ó, aqui está em 0 e aqui virou 1. Se eu botar agora nível lógico 1, aqui está em 1 e aqui virou 0. É só o contrário da saída padrão, que é a saída Q. É basicamente a mesma coisa que eu tivesse feito o seguinte, que eu tivesse pegado uma porta NOT e colocado aqui. Ó. Essa aqui
seria a mesma coisa. Essa é o complemento dessa. Basicamente isso. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Eu vou chamar assim da apresentação do flip-flop. O entendimento que ele é a base para poder construir as memórias mais complexas. Só que o estudo do flip-flop é extenso. Tem vários tipos de flip-flops e circuitos que usam eles, registradores e por aí vai. Vamos estudar tudo isso, beleza? Então, galera, fica mais uma vídeo lá do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!